Vendas no varejo no Brasil tem queda contra a expectativa e o corte de juros nos Estados Unidos, hein? Azedou? Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call 14 do 11 de 2025. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Por aqui, Max Braga. Vamos lá na dura missão de divulgação de dados econômicos e educação financeira. Bom, Brasil, divulgação dos dados, então, que estávamos aguardando, né, de vendas no varejo, né, referentes a setembro, tiveram uma queda de 0,30%. A expectativa era que subisse 0,30%, então inverteu o sinal. Mas na comparação anual, o setor ainda apresentou um crescimento de 0,80%. Então a gente teve ali e acumula também avanço de 2,1% em 12 meses, não no ano completo, 12 meses para trás, tá? Não no ano fechado. Mas o desempenho nesse ano é realmente bastante fraco. Bom, a gente tem então um cenário de desaceleração gradual da atividade econômica normal, do que está sendo praticado hoje de taxa de juros, é assim que as coisas funcionam mesmo, mas ainda tem alguns setores que exibem algum crescimento. Por exemplo, móveis tiveram queda muito pequena de 0,5%, porém, seguem exibindo um crescimento forte no ano de 7,5%. Né? Mercados, hipermercados também recuaram 0,3% no mês. Já os destaques positivos, por exemplo, atenção, chamaram bastante atenção os eletrodomésticos, 11,11% de alta. E o atacado em alimentos e bebidas e fumo, 7,7%. Então, assim, os dados, tem também dados ruins, né? Por exemplo, livros e papelaria, 2,1% de queda, tecidos e vestuários também caiu 1,6% e continuam também pressionados. Então, assim, esses dados reforçam uma leitura do varejo, que o varejo segue perdendo fôlego e isso deve dar ali no final com as projeções de PIB que a gente já tem ali na casa de 2%, tá? Na sexta-feira, então, hoje teremos, mais conhecida como hoje, né? Teremos o destaque para a divulgação do PIB da zona do euro. Tem umas outras questões lá da parte do Reino Unido também para a gente falar. E o mercado acompanha, então, esse dado com atenção. Existe ali é, uma previsão que não haja movimentação na taxa, tá? Mercados internacionais, então, para a gente já falar da questão do corte de juros lá nos Estados Unidos, é muito cíclico tudo, sempre, né? Ontem tivemos então um tombo aí bem grande nas bolsas americanas. Vamos lá. Dow Jones, queda de 1,65, S&P 500 perdeu 1,65 também, enquanto a Nasdaq perdeu 2,29. Já falo sobre os resultados lá das Américas, né, da América do Norte. E no Brasil, o pregão fechou também em queda, não suportou aí a pressão vendedora do mercado, 0,30% de queda aos 157.162 pontos, perdão. MRV destaques de alta 5,16, a Allos também subiu 4,58. E destaques de queda, Hapvida, né, depois da apresentação dos seus resultados, 42,21% de queda. Espero que você não tinha essa carteira, essa ação na sua carteira. E Raizen, 6,45% também de queda. E aí, a questão dos índices futuros de hoje e principalmente mundialmente, né, por conta da questão lá nos Estados Unidos, com a reabertura do governo lá, muitos dados, né, esperam-se muitos dados, os investidores estão avaliando ali agora já uma incerteza quanto à próxima reunião do Fed, uma queda de juros. E também as avaliações, altas avaliações sobre as ações de tecnologia. Então, do otimismo levou-se ao pessimismo. Eles se concentram então na divulgação de vários dados econômicos que estamos atrasados, e à medida que nas apostas lá, as bolsas de apostas
Os Estados Unidos tem aposta para tudo também, né? O radar do Fed lá segue então já com menos de 50% de chance das apostas de uma queda de juros na próxima reunião. Então, é isso. Tá aberta aí a porta, né? Só fazer boas análises, boas compras. Então, tá aberta a porta. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Bom, então abre tudo em queda lá. Dow Jones Futuro 0,13%, S&P Futuro 0,28%, Nasdaq Futuro 0,52% também de queda. Os mercados na Ásia e no Pacífico também acompanharam as perdas de Wall Street, todo mundo também ali dentro do radar da questão das taxas dentro dos Estados Unidos e também a economia da China, que desacelerou bastante, se intensificou no mês passado, dados mostrando que investimentos fixos, principalmente no setor imobiliário, eles caíram muito nos 10 primeiros meses do ano, então o própria venda no varejo recuou, produção industrial, então isso traz ali mais temores quanto à segunda economia do mundo, né? Xangai, então, 0,97 de queda, Japão 0,44 de queda, Hong Kong 1,85, cai mais forte, Índia 0,45 de queda e Austrália também 1,36, dia vermelho, hein? Mercados na Europa agora operam no vermelho, temores pela questão da inteligência artificial estão abalando aí a confiança dos consumidores, dos investidores, né, que não deixam de ser consumidores de produtos de investimento. E os rendimentos dos títulos do governo britânico também subiram bastante após relatos que a primeira-ministra das Finanças, a Raquel Reeves, não planeja mais aumentar a taxa do imposto de renda no orçamento de outono. E aí isso estava previsto para o final desse mês. Ela relatos ali diz que não, os títulos dispararam. Tá? Temporada de balanços aí na Europa ainda continua. Hoje a gente tem os números da seguradora Allianz, seguradora alemã. Também tudo vermelho. Stock 600 0,92, Alemanha 0,69, Reino Unido 0,18, França 0,36 e Itália 0,31. Todo mundo no vermelho hoje. Vamos ver como é que abre o Brasil. Os preços do petróleo, em contrapartida, sobem. Investidores avaliam as preocupações com o excesso de oferta global, tá? E também, né, em meio das iminentes sanções lá contra a petroleira Lukoil da Rússia. Esse daí já foi palco aí de temas antigos, né, do nosso Trump. Trump. As cotações do minério de ferro fecharam em leve alta também, com dados ali contraditórios da segunda economia do mundo. Bom, o Brent, então, opera agora em alta de 1,25 a 63 dólares e 80 centavos o barril. E o minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian, lá na China, fechou 0,26 de alta. Tá? O Bitcoin sai aí da casa dos 100 mil dólares, cai 1,18 aos 97.154 dólares. Certo, pessoal? Lembrando aí de se inscrever no canal, compartilhar as notícias com os seus amigos, para me ajudar nessa divulgação, nessa difícil divulgação de educação financeira no nosso país. Fico por aqui no vídeo de hoje. Desejo a todos um bom final de semana depois. Muita paz aí, muita tranquilidade. Nos vemos na segunda aqui no Morning Call. Tchau.